O GenePlus, Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Gado de Corte, apresentou em janeiro ao mercado pecuário um novo IQG. O IQG é uma sigla, Índice de Qualificação Genética Genômica, para a raça Nelore, específico para o Nelore. Quem explica, está aqui comigo, é o doutor Gilberto Menezes, que é pesquisador da Embrapa, e o atual gestor do GenePlus. Doutor Gilberto, que prazer, obrigado. Obrigado a vocês, ainda mais uma vez a gente está aqui, uma satisfação. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Uma satisfação poder vir aqui estar com vocês e poder falar dessa novidade, dessa melhoria que nossa equipe do programa Embrapa GenePlus fez para a raça Nelore do Brasil. Vamos primeiramente começar com o conceito do IQG. O IQG é um índice que vai até 100%. Ele é o quê? Como é que ele é formado, para a gente entender? Perfeito, Zé. Isso é importante, né? A gente vai discutir, é bom primeiro saber do que se trata. O IQG, que é o Índice de Qualificação Genética, ele é o índice de seleção que é usado dentro do GenePlus para as diversas raças, para ranquear os animais machos e fêmeas no processo de seleção. E ele é formado, esse índice é formado por várias características importantes, sendo que cada característica recebe um peso, um valor, que o somatório desses pesos somam 100. Vamos pegar um exemplo aqui. O peso a desmama. Um animal pesado, o peso dele calculado a desmama. Ele recebe uma pontuação, um percentual isso, desse índice. O animal se torna melhor, mais indicado para transferir as suas qualidades genéticas, quanto maior for o seu IQG? Exatamente. Uma soma de características? É uma soma de características. A gente pensar como a gente estava até conversando aqui. Imagine uma prova de vestibular. Num primeiro momento, a gente vai selecionar os candidatos por matemática e português. 50% da nota final para cada, somando 100. Aí, em um determinado momento, falamos, olha, é importante ter também conhecimentos gerais. Para eu conseguir considerar os conhecimentos gerais, eu vou ter que tirar um pouco de peso, de importância de português e matemática, vamos supor 10% de cada um, para dar 20% para conhecimentos gerais. E aí eu passo agora... porque não pode passar de 100, né? Não pode passar de 100, que é o somatório. E aí eu passo a ranquear por português, 40%, matemática, 40% e 20% para conhecimentos gerais. A mesma coisa é aqui nesse caso. Eu tenho peso a desmama, eu tenho medidas de carcaça, área de olho de lombo, eu tenho perímetro escrotal, eu tenho várias características que são importantes no animal de corte. E o que a gente faz? Para eu poder incluir novas ou aumentar a importância, eu tenho que fazer ajustes. E foi isso que esse índice, esse novo IQG é nesse sentido. Novas características foram incorporadas na lógica de que o Nelore precisa avançar, novos desafios, e é assim que a gente vem trabalhando. Tá? Bom, eu vou pedir para colocar uma tela, a tela do GenePlus, que explica um pouco esse sobe e desce dessas características. Tá lá, o IQG Nelore, tá desde janeiro assim. Isso. E o que está com estrelinha são as novas características. Então, tá por sigla, né? A primeira coluna da esquerda, PN é o peso ao nascer. Depois, a segunda, P120M, o que quer dizer? O peso aos 120 dias, efeito materno, ligado à habilidade materna, produção de leite da vaca. RD, relação desmama, medida de eficiência produtiva da vaca, quanto que ela desmama em relação ao seu peso. TMD é o total materna desmama, medida também de habilidade materna ligada ao peso a desmama. Só um minutinho, doutor Gilberto. A quarta estrelinha, que é a novidade, é CFS. Sim. Que significa... Conformação frigorífica ao sobreano. É uma nota visual que a gente vê o biotipo frigorífico do animal. Muito bem. E aí os números que somados vão dar 100. Então Exatamente. aí, por exemplo, entraram essas 4 características que vão receber
até 5, vamos dizer nota 5, até 5. E aí você tem o TMD, que é a quarta coluna, que tinha 14 e caiu para 9. Esse 14 significava o peso que essa característica, que é TMD... Total materno a desmama. Total materno a desmama tinha e caiu para 9 para dar número para as novidades. O PSOB caiu de 10 para 7. O Peso GPD, que é o ganho de peso diário, era 14, tinha um peso de 14, nota 14, dentro do 100, caiu para 10. O STAY, que era 20 e se mantém em 20, tem um igualzinho lá em cima. O STAY é a permanência, é o tempo de permanência no rebanho, a capacidade da vaca se manter produtiva dentro do rebanho por mais tempo. Aí depois o outro PS, que é perímetro escrotal. Perímetro escrotal, que tinha uma importância de 10, agora continua importante, só que com uma nota diluída. O IPP se manteve em 5. O IPP é o que é? Idade ao primeiro parto, parte de precocidade sexual do animal. Muito bem. E as duas últimas colunas, o AOL, que é a área de olho de lombo, conhecido AOL, que é o músculo, né? Parte de musculosidade. Parte de musculosidade, que se manteve em 10, e o EGS, que é a espessura de gordura subcutânea, que é o acabamento de carcaça. Que a indústria frigorífica gosta demais. Exato. Permanece com peso 10. Antes, doutor Gilberto, do senhor explicar por que houve essa mudança, ficou a curiosidade. Por que o STAY, que era o maior, com 20, permaneceu com 20? Qual a importância da permanência, do chamado stayability no rebanho? Excelente pergunta, Zaidan, e obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Diversos estudos feitos pela nossa equipe aqui da Embrapa Gado de Corte, em parceria com a Federal do Rio Grande do Sul e outras universidades aí no Brasil, mostraram que essa stayability, a habilidade de permanência da vaca no rebanho, tem a característica de maior impacto econômico dentro de um sistema de produção de ciclo completo da raça Nelore. E aí a gente pensa, mas será? O que está envolvido nessa stayability? A stayability, ela envolve eficiência reprodutiva de uma vaca. Porque uma vaca, para ela receber uma boa nota, ou na verdade ser avaliada positivamente para a stayability, ela tem que ficar no rebanho por 6 anos e ter pelo menos 3 crias. E uma vaca dentro de um rebanho de seleção, para ela permanecer durante todo esse tempo sem ser descartada, ela tem que parir com regularidade e tem que desmamar um bezerro bom, porque senão ela sai fora do processo. Então é uma medida, por isso que a gente entende, ela acabou se mostrando muito importante. Ela mostra que são vacas que reproduzem e que desmamam bem também. Então, na verdade, ela é um misto de eficiências, né? Tanto reprodutiva como produtiva. Isso explica a sua importância econômica. Vaca boa tem que ficar mais tempo no rebanho. Na verdade, ela é o contrário, um pouco a lógica. Ela só fica no rebanho mais tempo aquela vaca que é boa do ponto de vista de eficiência reprodutiva e de desmamar bezerro pesado. Então, não é que eu preciso... o interessante é deixar uma vaca muito tempo no rebanho. Não é essa a lógica. É dizer o seguinte, essa é uma medida que te mostra quais são vacas que são tão boas e produzem tão bem do ponto de vista reprodutivo e habilidade materna, que elas ficam no rebanho por muito tempo. Elas acabam não sendo descartadas nem substituídas, porque são boas. Então, essa é a ideia, e por esses estudos mostrarem essa importância econômica, que a gente entendeu que, pelo menos no momento, era importante manter 20%, é aquela que a gente mais dá peso, seria o português e a redação dos vestibulares, né? E a gente mantém, pelo menos por enquanto. Né? Eu não imaginava que o stayability, que é essa capacidade de permanecer mais tempo no rebanho, fosse tão importante assim, mais do que peso. Peso ao nascer é novidade. Isso. Porque o que levou vocês a fazer essas alterações, a acrescentar essas características? Ótimo, Zaidan. Na verdade, é o seguinte, esse índice, o IQG, não só no Nelore e nas outras raças, ele é dinâmico. Ele, ao longo do tempo, a gente vem ajustando, vem melhorando, com base em quê? Muitas vezes surge uma nova característica
ou a gente passa a ter capacidade de coletar e ter dados suficientes para gerar uma DEP e aquilo passar a fazer parte. Por exemplo, até alguns anos atrás, a parte de ultrassom de carcaça, área de olho de lombo, EGS, espessura de gordura subcutânea, não era a realidade. Década de 90 não existia. Então não tinha como ter essas medidas dentro de um índice. À medida que o tempo evoluiu, elas surgiram e a gente passou a constar. Então a ideia dessas novas características é se alinhar o sistema de seleção às demandas para a raça. Então a gente ouve os nossos criadores, os nossos técnicos, o que o mercado está pedindo. E aí é nessa linha que novas características são inseridas. Foi assim com a parte carcaça, olha, não adianta só ganhar peso, eu preciso do animal que tem musculosidade e acabamento. E agora vem essas novas que a gente inseriu, em qual linha? Peso ao nascer. Opa, trabalhamos muito tempo selecionando Nelore para maior peso ao sobreano, maior peso a desmama. Isso indiretamente sobe o peso ao nascer. Peso ao nascer está relacionado... Que é a primeira marcha, né? Isso, está relacionado com o quê? Com questão de facilidade de parto. Se o bezerro começa a nascer muito grande, você tem problema de distocia, que é o termo técnico. Isso na raça Nelore é gravíssimo. O Nelore se fez no Brasil sendo uma vaca, uma raça materna, bezerro nasce e sai correndo atrás da vaca, não é assim? Sim. Então, é um sinal de, olha, gente, temos que continuar buscando produtividade, peso, carcaça. Mas cuidado, porque a vaca Nelore precisa continuar parindo o bezerro e esse bezerro levantando e saindo sozinho. A gente não pode começar a ter cesárea, auxílio a parto na raça Nelore, que é feita para as condições extensivas. Agora, e assim segue as outras características novas. Doutor Gilberto, o peso ao nascer, que é uma novidade no IQG do Nelore, a análise vai ser feita não nas fêmeas, mas nos touros, nos pais. Na verdade, a gente coleta os dados de cada nascimento. A vaca pare, tem um bezerro, a gente pesa aquele bezerro. E a avaliação, que a gente fala, a avaliação genética, é feita com base nessa medida desse peso do bezerro. E assim, mas como que eu avalio o touro se quem pare é a vaca? Pelo parentesco. E aí a gente usa a informação de parentesco entre os indivíduos, seja o parentesco dado pela genealogia, que a gente conhece, quem que é o pai ali do cartório, mas também agora com a informação genômica, que permite a gente entender melhor as relações de semelhança genética, que a gente chama de parentesco entre os animais. Touro, por exemplo, que ganha bem o peso lá aos 120 dias, que aliás é uma novidade também, né? Isso. Se ele fizer filhos muito pesados, dando o risco de partos complicados, o IQG dele vai cair. Exato. Por quê? Tá certo isso? Não necessariamente, mas o que a gente pode dizer? Olha, se um touro ele tem filhos, né, de forma geral, que nascem maiores do que a média, mais pesados que a média, ele vai ter uma DEP para peso ao nascer, uma avaliação genética ruim, e como agora o peso ao nascer faz parte do IQG, entra lá com 5%, ele vai ter, como de novo lembrando de uma prova, de um vestibular. Quer dizer, se tem uma nova matéria, e naquela matéria você tira 0 nela, ou você vai, né, no caso, aquilo baixa a sua média geral, aquilo compromete. Agora, o que a gente busca, Zaidão? O melhoramento genético, a gente busca justamente, o homem, na verdade, nos seus processos, é achar as exceções. Na média, bezerro nasce maior, ele é o mais pesado da desmama, peso sobreano maior. Só que a gente tem touros que mudam essa curva biológica. A gente tem touro que eles corrigem esse peso a curva de crescimento, não, a curva de crescimento dos seus filhos é diferente. Ele nasce pequeno, mas depois ele acelera e pesa a desmama grande, alto e depois o peso sobreano. E vocês vão ver tudo isso? É isso que, na verdade, o que a gente quer ao longo do tempo é achar assim, olha, eu quero que o Nelore continue pesado, eu preciso, carcaça é o que vale. Eu quero também que ele seja musculoso, acabamento, mas eu preciso que ele nasça pequeno ou pelo menos não grande, pelo menos mediano. Então a lógica nossa é o quê? É encontrar os touros, as vacas que gerem esses animais, que conseguem, nascem pequeno e depois acelera e chega lá em cima alto.
Perfeito? Essa é a ideia. Agora, essas são as exceções. Nesse caso nosso, a tendência é os animais muito bem avaliados para peso ou sobreano, peso de desmama, da bezerro grande. A gente quer ir atrás das exceções e ao longo do tempo a gente vai fazendo essas melhorias. Por isso que não é de um ano para o outro, né? Vai dar mais trabalho para vocês, pesquisadores, com essa inclusão de 4 características? Uma delas é o frigorífico, né? A conformação frigorífica não é mais trabalhoso. Na verdade é o seguinte, Zé, é a clareza e que qualquer criador de gado de corte e outras espécies sabe. O que faz um bom animal de corte? Não é uma característica apenas. Não é só o mais pesado ou o que ganha mais peso. É peso, é a carcaça, é o acabamento, é a parte reprodutiva. Daqui a pouco a parte de eficiência alimentar que a gente já discutiu aqui, é aquele que ganha mais, mas que come menos. Quem sabe daqui a pouco é o que come mais, é o que ganha mais, mas bebe menos água. Nós também já conversamos sobre isso. Aquele que ganha mais e libera menos metano. Percebeu? Quer dizer, são características que vão fazendo o que a gente quer para o nosso animal. E aí é o desafio. Antes bastava ser pesado. Tanto que era prova de ganho de peso. Quem ganhava a prova? O animal que ganhava mais peso. É como se fosse um Enem, que é só uma prova de redação. Ponto. Mas e matemática, geografia, história? Não, isso não importa. E faltou aula. É a mesma coisa. Olha, não, ganha é o mais pesado. Não é o animal mais pesado. Eu preciso que esse animal tenha eficiência reprodutiva, desmame bem, produza leite. Aí a gente quer a perfeição, né? É o ser humano nessa busca eterna, né? A pesquisa é legal por causa disso. A ciência é maravilhosa por causa disso. Isso. Existe, Nelore, IQG 100%? Não, porque hoje não é a escala do IQG não é o 100%. 100% é o somatório dos pesos que a gente dá para ele. Mas um cara que tira a nota máxima em todas as características. Mas é que não tem um total para cada característica. Essa é uma diferença nessa nossa... Como é que eu vou reconhecer um animal de IQG? São ranqueados, né? E aí vem o percentil, que a gente já falou aqui, que ajuda. Quando você fala, olha, esse animal, o IQG dele é X e ele está no top 1% para o IQG. Aí você sabe, opa, esse animal dentro da população ele está entre 1% melhores. Ele é top 50, 60. Opa, ele está mais... É como se fosse um concurso. Ficou entre os 1% melhores. Você sabe que ele está lá em cima e aqui embaixo. O IQG, a unidade dele, aí é um termo estatístico que a gente usa para poder combinar várias características em unidades de desvio padrão. Então, ela não é em 100. Hoje, os top de sumários, nós está na faixa de 60, 70 de IQG. Mas esse valor, isolado, ele não tem um significado. Na verdade, Zaidan, melhoramento é comparação. É você comparar machos e fêmeas para ver qual que você vai dar oportunidade de se reproduzir. IQG, DEP, é assim que é observado. Na verdade, eu quero comparar entre esses 2 touros, qual que é o melhor? Entre essas 2 vacas, qual é o melhor? O melhor eu escolho para ser pai da próxima geração. É isso. Então, em valores absolutos, é difícil. Mas os percentis nos ajudam. A DECA, né, também é usada. Olha, onde você está na cabeceira ou você está no fundo? Bom, vocês começaram com o Nelore, outras raças também vão ter o seu novo IQG? A gente vem evoluindo. No Cenepol, por exemplo, que é uma raça que a gente trabalha há bastante tempo, o ano passado, 2023, nós fizemos uma modificação no IQG do Cenepol, junto com a associação, muito discutido, inclusive do Conselho Deliberativo Técnico, quer dizer, uma discussão ampla, porque, na verdade, o IQG, o índice de seleção, ele é uma referência, ele é uma bússola para os criadores e selecionadores. Não é que você vai seguir exatamente, cada um tem sua autonomia, mas ele representa, olha, para onde a raça quer ir, o que é um animal interessante, que características a gente precisa estar olhando, ele serve nessa linha. Obviamente também não é só o IQG, né, Zaidan? Isso é uma coisa muitas vezes falada. Eu vou olhar só o número do animal. Não, tem características que não estão no IQG e que um animal precisa. Você quer ver um exemplo? Pensou um touro que não anda, que não tem aprumos, que o umbigo dele bate no chão,
Isso não tem, isso aí não está no IQG, tá no IQG, mas a gente precisa observar. Então, o IQG é uma grande ferramenta, uma referência, uma bússola, mas que precisa ser combinada com outras informações para a gente tomar as melhores decisões. E é isso que a gente propõe aos nossos criadores, aos nossos selecionadores. Melhores decisões no sentido de escolher os melhores reprodutores, sejam machos, sejam fêmeas, né, para fazer sua reposição. Quem que vão ser as vacas do rebanho?